Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, nesse 27º domingo do tempo comum, nos inicia recordando o clamor do escriba Abacuque, quando, vendo o mal no mundo, as iniquidades, ele se pergunta: Senhor, como podes que tu também vês tudo isso? Tu vês tudo isso? Tu vês a maldade, a iniquidade, a corrupção, os crimes, as destruições, a prepotência, a discussão, a discórdia. Quando farás algo, Senhor? Este é o clamor também do povo fiel a Deus, que vive neste mesmo mundo, que não mudou em nada, desde antes, durante o tempo de Abacuque. Mas o Senhor anuncia esta visão de que virá o príncipe da paz, que ele não tardará a enviar o Redentor, não para transformar as coisas magicamente, mas neste meio tempo para que o povo que lhe é fiel mantenha-se na fidelidade. Por isso, de forma um tanto quanto diferente, o Senhor manda dizer: quem não é correto vai morrer. Não se trata aqui apenas de morte física, porque todos nós, corretos ou incorretos, crentes ou não crentes, santos ou pecadores, vamos morrer um dia. Mas se trata aqui da morte eterna. Significa aqui o fim da vida, do acesso à vida eterna, aqueles que não são corretos, aqueles que não vivem e não procuram viver segundo a lei de Deus. Mas neste meio tempo, enquanto o Senhor não faz o julgamento final, como deve viver aquele que crê? E então o Senhor diz: o justo viverá por sua fé. Não uma fé como se entende nos dias de hoje, em qualquer coisa, em qualquer palavra, em qualquer pessoa, nem a fé em si mesmo, mas a fé, dom de Deus, que nos foi dada como semente no nosso batismo. Foi-nos dada não para que seja trancafiada num canto, não para que seja esquecida, mas a fé exige exercício. Assim como no nosso corpo físico, aquilo que não é exercitado atrofia, de modo muito mais profundo. Se a fé não é exercitada, ela atrofia, levando à sua morte, primeiramente na pessoa, e depois à morte eterna. Então todos nós recebemos a fé como dom de Deus no nosso batismo. Repito, não é uma fé como muitos conhecem nos dias de hoje, a credulidade ou a escolha do que deve crer, mas a fé que nos foi dada pelo Senhor, foi nos transmitida pelos apóstolos e continua na pregação da esposa do Senhor na sua igreja. Quando São Paulo escreve a Timóteo, e nós estamos já há alguns domingos ouvindo estas cartas de São Paulo a Timóteo, havia colocado o jovem Timóteo à frente de algumas igrejas. E o jovem pergunta: o que eu devo fazer, o que eu devo ensinar, como é que eu devo agir? E São Paulo vai dizer: faz um compêndio, faz um resumo daquilo que ouviu de mim, que ouviu dos outros, aquilo que em matéria de fé e de amor diz respeito ao Senhor, mas guarda o precioso depósito da fé. Aqui vem o problema, quando as pessoas ouvem hoje, guarda, pensam que é para trancafiar e enfiar num lugar. Guardar significa conservar a fé que recebeu dos apóstolos, aquilo que foi ensinado por nosso Senhor.
conservar a fé, mas não conservar como um animal empalhado ou com uma coisa sem uso, ou para bonito. Transmitir esta fé, isso é o exercício da fé também. Transmitir esta fé, ensinar aos outros aquilo que diz respeito à salvação. Guarda o precioso depósito da fé. Nós sabemos que nenhum de nós se garante de transmitir a fé integralmente como recebeu. E então diz São Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, nós somos capazes disso, ouvindo o que o Espírito Santo nos diz, porque ele é o Espírito que foi deixado na igreja para confirmar aquilo que recebemos. E por isso muitas vezes, nas diversas, eu diria milhares e diárias crises em que passa a igreja nestes 2000 anos, quando não se ouve o Espírito Santo, ocorrem as heresias, os erros, e então as pessoas se afastam, fundam igrejas, fundam grupos, porque não se ouviu o Espírito Santo, não se pediu o seu auxílio, mas quis-se somente transmitir algo que pensa que faz parte da fé, quando não faz parte. A fé que recebemos e que na Santa Missa nós confirmamos esta fé no credo, no creio, nós queremos dizer, nós cremos no mesmo, naquilo mesmo que nos ensinaram os apóstolos. Nós não cremos em outras coisas. Um dia alguém me dizia, padre, eu até rezo o credo na missa, mas eu não creio nisto. Muito bem, e no que tu crê? Em outra coisa, tal. Bem contraditório e contrário à fé. Eu disse, lamento, mas tu não é cristão. A fé cristã não nos permite escolher o que eu vou crer. Ela nos foi revelada. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, é isto que devem crer para se salvar. Os apóstolos nos disseram, é isto mesmo. E nesses 2000 anos, a igreja nos tem pregado com o mandato que recebeu do Senhor. É isto, sem tirar nem pôr. Isso é exercitar a fé e transmiti-la aos outros. E então aqui vem um terceiro ponto, essencial para o exercício e o cultivo da fé em nós. O testemunho. Ninguém pode dizer, eu tenho uma grande fé. Muitas vezes está chamando de fé a credulidade. Quando apertado, vamos dizer assim, perguntado, não sabe nem no que crê. Não sabe. Nunca parou para meditar, estudar, pensar no que crê. E não sabendo no que crê, começa a crer em coisas que não dizem respeito à fé. Nestes tempos tão tristes em que vivemos, de indiferentismo religioso, que tantas vezes nos alertou o Papa Bento XVI, indiferentismo religioso até mesmo dentro da igreja. As pessoas chegam a não dar testemunho e se envergonhar do Senhor e dizem, eu tenho a minha fé, ele tem a dele é diferente, mas Deus é o mesmo. Qualquer religião é boa. Isso chama-se indiferentismo religioso. Isso significa não conhecer a própria fé. Significa que aqui tudo vale. A vinda, a morte, a paixão, a ressurreição de nosso Senhor, a sua vontade de deixar uma única igreja, não tem nenhum valor para esse tipo de gente. O conteúdo da fé que ele deixou não tem nenhum valor, porque tudo vale, tudo é bom, tanto faz como tanto fez. O indiferentismo religioso decorre também da ignorância da própria fé. Como aquela pessoa que o padre disse, muito bem, após a confissão, vai lá, por favor, então, sugiro que vá rezar diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo. E a pessoa disse, mas padre, eu prefiro rezar lá na Nossa Senhora Aparecida, porque aquela lá me ouve, a outra não. Que é isso? Ignorância na fé. Não sabe que é a mesma Nossa Senhora com títulos diferentes.
E não é uma coisa simples. Isso revela uma ignorância profunda. E também se vê isso nas nossas paróquias no mundo inteiro. Quando se preparam cursos, catequeses, retiros, encontros para crescermos na fé, para conhecermos mais. Quantos são os que aparecem? Uma meia dúzia. Os demais já sabem tudo. Ou, como na parábola que Nosso Senhor utiliza, do banquete de casamento, que convida todos, todos encontram desculpas. Eu tenho um campo para cuidar, eu tenho uma visita para fazer, eu tenho que ver um boi que eu comprei, eu tenho que ir na aula de não sei o que, eu tenho que passear não sei aonde. E não há cultivo da fé. Então é necessário não só receber a fé que recebemos no batismo, graça imerecida, nenhum de nós merece, nem mereceu, nem vai merecer a fé que recebeu, mas cultivá-la, conhecê-la, para não ser enganado neste mundo de discórdia, discussão e prepotência, neste mundo de iniquidade, para nós não sermos levados aí como árvore seca que é levada pelas bordas do rio. Portanto, conhecer a própria fé, guardar esta fé íntegra para aqueles que virão transmitir esta fé, depois exercitar esta fé com seus irmãos. Isto é a oração em comum, exercitar na oração pessoal. E então alguém pode dizer: mas eu faço tudo isto e eu tenho uma grande fé. Foi o que os apóstolos disseram ao Senhor, que acabamos de ouvir no Santo Evangelho: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé, faz a gente ter uma fé grandona. E o Senhor, se ouvimos bem este Evangelho, se meditamos bem, o Senhor diz, e eu vou aqui usar em linguagem bem simples: vocês não têm fé coisa nenhuma. É isso que o Senhor diz. Ele diz: se vocês tivessem fé pequenina como um grão de mostarda, a menor semente, se vocês tivessem fé pequenina como um grão de mostarda, vocês diriam a esta planta: sai daqui e te planta no mar, e ela iria. E Jesus disse: quem crer em mim vai fazer coisas até maiores do que aquelas que eu fiz. Vejam, irmãos, nós não temos fé. Nós recebemos a fé, mas não a adubamos, nós não a exercitamos. Então ninguém se engane achando: eu tenho fé. É dom de Deus. Ele deu, Ele tira, Ele põe, Ele dá a quem Ele quiser. E então nós sim temos que clamar: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, porque ela é fraca. Todos nós podemos dizer, devemos dizer diariamente, muitas vezes ao dia: a nossa fé é fraca. O nosso encontro com aquilo que recebemos, a nossa resposta ao Senhor é pouca, ela é fraca, ela é menor que um grão de mostarda. E então o Senhor diz, novamente, a necessidade do testemunho. Quando na Santa Missa nós rezamos o credo, o creio, nós não estamos recitando para as paredes, nós não estamos recitando para Deus, nós estamos recitando para confirmar a nossa fé e para que o irmão do lado veja: olha, este crê no mesmo que eu creio. Ele não inventou um credo diferente, eu não inventei um credo diferente, nós cremos no mesmo que nos foi transmitido. Isso é dar testemunho da fé. Mas ainda o Senhor nos pede que o testemunho da nossa fé seja dado onde quer que nós estejamos. Isso não significa pegar uma Bíblia, botar embaixo do sovaco e começar a gritar numa praça. Isso não é dar testemunho da fé. Isso é fazer fiasco e deboche. Testemunho da fé é lá no trabalho, é lá na tua casa, é lá nos teus vizinhos, é lá na escola. É saberem que tu és feliz, que tu encontrou a alegria do Evangelho. É lá. E não te calar quando ofendem a fé que recebeste, porque ela não é tua, foi dada pelo Senhor para que tu a conserves. Alguém me dizia:
mas padre lá no meu trabalho passa o dia inteiro em piadas contra Cristo, contra a igreja, contra os padres, contra tudo. Eu digo: o que tu faz? Eu fico quieto para não comprar briga. Isso chama-se contra-testemunho. Quando nós nos calamos diante do mal no mundo, quando nós não damos testemunho da nossa fé, nós estamos concordando com aquela velha frase que diz: quem cala, consente. Quem cala, consente. E então, dizia o Papa Bento XVI, a igreja é nossa mãe, todos nós sabemos disso. E então o dia inteiro falam mal da igreja e a gente fica quieto. Vão deixar falar da minha mãe? A igreja é a esposa do Senhor, eu vou deixar falar da esposa do Senhor? O Senhor é o nosso Salvador e Redentor, e eu vou deixar falar mal dele? E a fé que eu recebi me ensina isto, e eu vou deixar atacar a minha fé? Que raio de cristão eu sou? Que raio de discípulo eu sou? E no entanto, o Senhor nos pede que demos testemunho dele diante dos homens. E ele diz: quem testemunhar de mim diante dos homens, eu testemunharei diante do Pai por este. Ou seja, se nós vivermos testemunhando o Senhor diante dos homens, Ele vai nos apresentar ao Pai e vai dizer: aqui está, é teu filho, esse testemunhou a fé que recebeu. Se nós não testemunharmos, diz o Senhor, então eu não o reconhecerei, não o apresentarei ao Pai. Palavras duras? Sim, mas é a verdade do Santo Evangelho. O Senhor não veio trazer palavras moles, veio trazer palavras duras, para nos mudar. E o Senhor diz: depois que vocês tiverem testemunhado a fé, tiverem pregado o Evangelho, tiverem defendido a fé que receberam, tiverem transmitido essa fé integralmente, não pensem que fizeram grande coisa. Vocês devem dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Que é esse fizemos o que devíamos fazer? É aquilo que as nossas mães nos dizem. Quando fazemos algo, o que nossas mães nos dizem? Tu não fez mais que a tua obrigação. É isso. Não fez mais que a obrigação. Não fazer mais que a obrigação é pouco. É pouco. E é isso que o Senhor está dizendo. Ao final da nossa carreira aqui na terra, ao final de defendermos a fé, de transmitirmos integralmente essa fé, de levarmos o Senhor aos outros, devemos dizer: somos servos inúteis. Não fizemos nada mais do que nos foi mandado. Servos inúteis. No entanto, o Senhor conta com esses servos inúteis, que somos todos nós. Não é para desesperar, é para se alegrar, que nós somos servos inúteis e o Senhor conta conosco, sem o qual Ele não pode chegar. E por isso que o mês de outubro recorda as missões. Levar o Senhor em todas as partes. Pregar sobre o Senhor em todas as partes. Dar testemunho de cristão em todas as partes. Eu não preciso ir para a África, para a Índia ou para a China para falar sobre o Senhor. Aqui, na nossa Bagé, aí onde tu está, aí onde tu me ouve, aí que tu tem que dar testemunho, porque vivemos uma sociedade pagã. São cristãos, batizados, pagãos. Nós vivemos nessa sociedade, num mundo que já não reconhece nem os sinais de Deus, que não reconhece nada. É aí que nós temos que dar o testemunho. Temos que recristianizar tudo de novo, começar do zero, com a graça e o dom do Senhor. E então o Senhor diz: portanto, prepara-te, cinge-te, amarra bem, vai e leva o Evangelho a toda criatura, com tua vida, com tua pregação, com teu testemunho, com as missões, com o teu amor ao Senhor, mostrando aos outros que tu és amado pelo Senhor e que eles também podem ser amados. É aqui que nos deve dar o consolo. O Senhor se serve de nós, servos inúteis. O Senhor quer se servir de nós, servos inúteis, e se não fizermos nada, seremos menos do que um servo inútil. Portanto, recordemos, não nos assustemos
com o mal no mundo, a violência no mundo, a iniquidade, a prepotência, a arrogância, o roubo, a corrupção, até mesmo dentro da igreja. Não nos assustemos com aqueles que dentro da igreja querem criar uma outra igreja, com outros grupos, com outros deuses. Não nos assustemos. Isso tudo faz parte da história da humanidade. Não se assusta quem sabe em quem crê. Eu creio no Senhor, que prometeu que a palavra definitiva é dele. Tentarão destruir, tentarão fazer, nada disso me abala. Quantas vezes podemos dizer, como naquela parte, naquele trecho do Evangelho, em que a igreja parece estar afundando, a barca está afundando, a barca de Pedro, a igreja. A tormenta tomando conta, brigas de todos os lados, partidos, grupos. E os discípulos começam a se agitar com medo da tempestade, porque o Senhor, o que fazia? Estava dormindo na barca. Minha recomendação é também dormirmos com Jesus. Vamos lá dormir na barca. Porque nós sabemos em quem confiamos. É Ele que acalma o mar. É Ele que acalma as tormentas. A palavra definitiva é dele. Não nos assustemos. Não nos assustemos. O nosso testemunho deve permanecer firme, independente do ambiente onde estivermos. Quem é correto, quem não é correto, vai morrer. O justo viverá por sua fé. A sua fé o alimenta. A sua fé é a sua segurança. Diante de tudo que vemos no mundo e na igreja, não adianta lamentação, não adianta ficar assustado. E não fica assustado e não se lamenta quem sabe quem é o dono da igreja e o dono da história humana. E que ele, na hora devida, vai dar a solução. Colaboremos com o Senhor para expandir o seu reino e expandir a fé que recebemos. Isso nós temos que fazer, como servos inúteis que somos. Então peçamos que o Senhor reavive em nós o dom da fé. Que o Senhor nos dê este novo ardor missionário, para sermos missionários lá onde estamos. De fato, testemunhas da alegria do Evangelho. Testemunhas de que nós não nos abalamos porque cremos no Senhor. E então o mundo crerá. E então as coisas podem ser mudadas com a ajuda destes servos inúteis. Que assim o Senhor nos fortifique na fé e nos faça render frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.